Oi, tudo bem? Esse podcast foi desenvolvido por Tainá Moraes, Luísa Barros, Fernanda, Manuela Ian, Rodrigo Nobre, Ana Melca Silva e Lia Moraes. Faremos uma breve introdução à ecologia e sua importância, e também falaremos de 2 ciclos biogeoquímicos, do combate à poluição e preservação do meio ambiente. Os movimentos ecológicos surgiram em decorrência da percepção da sociedade para os problemas ambientais, como a degradação ambiental e a exploração descontrolada dos recursos naturais. Com essa visão, os movimentos ecológicos passaram a ter um papel fundamental na modificação do pensamento geral na população do planeta. Esses movimentos visam uma consciência mais abrangente no sentido de se desenvolver a noção de que uma diversidade de ações agressivas ao ambiente contribuiu para o surgimento de disparidades sociais e irracionalidade na exploração dos recursos naturais. A partir desses preceitos, o movimento ecológico surge de maneira irreversível para que se consuma uma nova geração de concepções apoiando um desenvolvimento racional e sustentável, com um consumo consciente e partidário com a natureza ecologicamente equilibrada. Ao compreender como os organismos vivem e se relacionam, é possível criar medidas de preservação de espécies e prever os impactos negativos que uma determinada ação humana pode gerar. A ecologia também pode ajudar a prevenir a ocorrência de pandemias. Isso porque essa ciência analisa como parasitas e hospedeiros interagem uns com os outros na natureza, sendo capaz de prever surtos de doenças infecciosas e com potencial para se tornarem futuras pandemias. Por isso, ela é necessária para a criação de planos de prevenção de organismos vivos e modelos de previsão sobre o futuro do planeta e para a compreensão de como uma atitude pode afetar o meio ambiente. Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio ambiente. São esses ciclos que permitem que os elementos interajam com o ambiente e os seres vivos, ou seja, garantem o fluxo dos elementos na atmosfera, na hidrosfera, na litosfera e na biosfera. E os principais encontrados na natureza são os ciclos da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Esses ciclos podem ser influenciados pela natureza do elemento, pelo crescimento de determinada espécie e sua decomposição, e também pelo homem. Mas há 3 fatores necessários para que ocorram eles. São um reservatório do elemento químico, seja a atmosfera, a hidrosfera ou a crosta terrestre, a existência de seres vivos e a movimentação do elemento químico pelo meio ambiente e pelos seres vivos de um ecossistema. Os ciclos biogeoquímicos eles podem ser classificados em 2 categorias, ciclos gasosos e ciclos sedimentares. Os ciclos gasosos eles possuem a atmosfera como o principal reservatório do elemento. Além disso, o elemento entra e sai na biosfera na forma gasosa. No ciclo sedimentar, o principal reservatório é a crosta terrestre. A velocidade com que os elementos circulam em ambientes abióticos e biológicos depende de vários fatores. Por exemplo, a natureza dos elementos que participam do ciclo pode determinar se o ciclo ocorre de forma lenta ou rápida. Geralmente, o ciclo gasoso é mais rápido do que o ciclo sedimentar. Outro aspecto importante da velocidade de ciclagem de nutrientes é a taxa de crescimento e a taxa de decomposição dos organismos. A taxa de crescimento das espécies afeta diretamente a cadeia alimentar e, portanto, o fluxo de sedimentos na cadeia. Por outro lado, se a decomposição ocorrer lentamente, afetará a liberação de nutrientes para o meio ambiente. O homem desempenha um papel importante no ciclo biogeoquímico. Por meio de certas atividades, como a agricultura, os humanos podem mudar a dinâmica natural do ecossistema e mudar o caminho percorrido por um elemento do ciclo. Além disso, a poluição, a extração mineral e a produção de energia também afetam o ciclo dos elementos. Por promoverem a ciclagem dos elementos, os ciclos garantem que eles sejam usados e então que sejam disponíveis novamente. Este é um fator extremamente importante, porque alguns elementos são essenciais aos seres vivos, e se forem usados continuamente e não substituídos, eles podem levar à extinção de espécies. A circulação dos elementos é essencial para garantir o bom funcionamento do ecossistema. Por exemplo, se a quantidade de oxigênio disponível no ambiente aquático diminuir, todos os organismos do ecossistema serão afetados. Nesse caso, a avaliação do ciclo biogeoquímico pode ser importante para prever os impactos ambientais. Agora, a gente vai falar do combate à poluição e preservação do meio ambiente e as suas definições.
A poluição é geralmente definida como a degradação física e química do meio ambiente. Ela é considerada, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudicam a saúde, segurança e o bem-estar da população. Entende-se, portanto, que a poluição é um processo que afeta não só o ambiente, como também todos os seres vivos, incluindo a população humana e suas atividades econômicas e sociais. A poluição não está relacionada apenas com o descarte incorreto do lixo e com o lançamento de poluentes na atmosfera. Existem diversos tipos de poluição, inclusive aqueles conhecidos por muito apenas como perturbação, como é o caso da poluição produzida pelo excesso de sons. Eis os 6 principais tipos. Poluição atmosférica. Essa poluição é caracterizada pela alteração da composição do ar e desencadeada, entre outras causas, por indústrias, automóveis e até mesmo fatores naturais, como atividades vulcânicas. Essa poluição relaciona-se com o agravamento do efeito estufa e o surgimento de chuva ácida. Poluição hídrica. É a poluição que afeta as propriedades físicas, químicas e biológicas da água, comprometendo a sua qualidade. Uma das principais fontes desse tipo de poluição é o despejo de resíduos urbanos em rios e lagos. Poluição do solo. Caracteriza-se pelo acúmulo e infiltração de agentes poluentes no solo e está muito relacionada com o descarte inadequado de lixo e contaminação por produtos agrícolas, tais como agrotóxicos. Poluição radioativa é aquela causada pela liberação de algum tipo de radiação. Esse tipo de poluição é o mais grave e está associado a danos sérios à saúde da população afetada. Poluição sonora é ocasionada por sons e vibrações de volume muito alto. Apesar de muitas pessoas não darem a devida importância a esse tipo de poluição, ela é grave e pode causar problemas cardíacos e mau humor. Poluição visual. Esse tipo de poluição causa incômodo a quem vê, uma vez que deixa o ambiente carregado. Ela é gerada pelo número excessivo de propagandas, outdoors, posters e cartazes. A preservação do meio ambiente é necessária devido às várias atividades humanas. A produção de resíduos, a poluição do ar e também a perda de biodiversidade, que é resultante da introdução de espécies invasoras e da extinção de espécies, são algumas das questões relacionadas com a proteção ambiental, cuja é influenciada por 3 fatores interligados: legislação ambiental, ética e educação. É dever do poder público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Assim, além de ser essencial a criação de políticas de preservação do meio ambiente, a população em geral deve agir cobrando e fiscalizando as ações do governo, e também atuando no dia a dia por meio de ações simples e que contribuem para essa preservação. Já existem vários projetos para ajudar a preservar o meio ambiente, entre eles o Slice Garden, que é uma espécie de telhado verde feito com fibra de coco e terra vegetal, que além de reduzir a falta de áreas verdes, também gera economia e suaviza a temperatura do ambiente até em 70 graus Celsius. A solução une a preservação com o aumento de área de vegetação urbana e a redução de ventiladores e ar-condicionados. Esse foi o nosso projeto. Agradecemos por ouvir até o final.